tem uma passagem da minha história, da minha vida, que define muito bem isso. Eu fui convidado pra ir na pré-estreia do filme do Tim Maia, aquele com o Babu Santana. E, cara, fui convidado, veio um convite de gala e tal, mandei pra minha ex, Camila. Eu falei, a gente vai numa pré-estreia. Cara, cheguei na pré-estreia, ela tava impecável, maquiada, gata pra cacete. Mano, eu cheguei na parada, era tapete vermelho, ia ter Globo filmando, tava Globo filmando, tava os atores de entrevista com o diretor. Eu cheguei num chinelão de dedo, a camiseta do Breaking Bad e um bermudão xadrez. Meu Deus! Todo fudido. E ela falou, caralho, por que você tá vestido assim? Eu falei, mano, foda-se, sabe? Tipo, não tava nem aí, mas é porque eu não tinha, sabe? Eu falei assim, mas foda-se. Eu não tinha, assim, isso não é necessariamente um padrão. Uhum. Mas eu não me sentia bem. E aí, pô, quando eu comecei a emagrecer, que eu comecei a me olhar no espelho, que eu tinha vergonha, eu não tinha, sabe? Eu tinha vergonha, assim, era uma coisa minha, mas era uma coisa minha, né? Pô, aí eu até tênis eu comecei a comprar, colecionar, tá ligado? Foda, de tão mano. empolgado que eu fiquei com a parada, tá ligado? E aí foi assim, 2018, eu entrei em 2018, falei, mano, vai ser o ano da minha vida, eu tô perdendo peso, esse ano eu vou voar. Aí eu fui demitido e recebi um divórcio. Caralho! A risada dele. Ai, caralho! E o capitão? Coringuei total. E ainda teve o Bolsonaro, porra! Nossa! Perdi o emprego, que ano, hein? perdi a esposa e perdi a eleição. Perdeu o quilo também. Tomar no cu. Caralho, Porque ele já tinha mano. perdido, mano. Que bosta. Mas aí eu queria falar também do Não Ovo, mano. Porra, não ovo, cara. Porra, não ovo. Todo mundo fala. E o que aconteceu? Como que foi? Como Cara, que é? o Não Ovo é simplesmente o melhor podcast Planeta. que já existiu, assim. É que assim, o pessoal provavelmente tá aqui, conhece podcast, isso é uma bacana que vocês estão fazendo, vocês, o pessoal do Flow e tal, de ressignificar a palavra podcast. Porque podcast é aquela parada que o cara baixava um aplicativo, um arquivo de áudio e eu via no fone, indo pro trabalho, papapá. Hoje o podcast é isso daqui, é uma conversa transmitida ao vivo pro YouTube. O de vocês tem feed no Spotify também, essas coisas? Tem, né? É porque tem alguns que não tem, eles chamam de podcast. Porque podcast mesmo, ele é isso. Ele é um arquivo de áudio que você baixa e ouve. Ouça a gente no Spotify, tamo top 5, se eu não me engano. Até dá uma olhada quando Aí, você ó. fala. Não, quer você mostrar aí. Lógico, meu trabalho aqui, porra. E aí, enfim, hoje vocês redefiniram um pouco e eu sou super empolgado. Você acha que não é um videocast que a gente faz? Cara, já tinha esse debate nos grupos de podcast, papo chato que eu falo, papo chato que não leva a lugar nenhum. somos Será os que um 7. podcast publicado no YouTube é podcast? Eu falei, cara, foda-se, o cara tá consumindo um conteúdo ali, se ele quiser chamar de, sei lá, abobrinha, ele chama. E eu acho que isso daqui, se for pra dar nome aos bois, isso daqui é um videocast e o que tá no feed é um podcast, mas foda-se também. Tanto faz. O cara gosta ou não, você não vai ficar ditando o que o cara tem que Porque a chamar. palavra podcast é boa. Videocast. A palavra podcast é ótima, né? E o pá tem uma sonoridade, né? Aliás, Então. lembrei das bombinhas que eu soltava no Novo. Pá! Sempre que um cara dá sub na minha live é um pá. Tipo um Tô estouro. louco. Ah. Toma um susto. Aí, cara, o Não Ovo, ele foi, pra mim, o melhor podcast do Brasil, assim. Ele é uma coisa lendária. Ele existe ainda, mas ele teve a época que foi o quarteto original, que era eu, o Brian, o Igor e o Cid. Mas se fosse filmado. Cara, na esse época... aqui, ó. Você acompanhou? Eu ouvi alguns Eu não- que o não Marcos me peguei, mandava mano. e era um bagulho de brisa, assim, que eu peguei. ficava, Eu era o mais esse cara é surtado. maluco. Eu era o mais surtado. Esses caras é maluco. Como que era o Não Ovo? Pra quem não conhece, muita gente vai pesquisar Não, ele agora. Eu existe não ainda. conheço, Ele por existe exemplo. ainda, tá com o Cid. O Cid não toca. tô falando que ele tá ruim, tá? Mas que já... É que eu falo do Não Ovo que eu participava. E era, pra mim, era muito insano, assim, cara. Era 4 pessoas. E o Cid, ele... Como eu já falei, ele é um gênio. Então ele chegava assim, a gente não tinha pauta. Ele chegava assim, liga os microfones e hoje a gente vai falar, sei lá, de água. Vamos gravar um episódio sobre água. Eu falei, você tá maluco? Cid? Não, e a gente falava uns absurdos, assim. Da hora. E a gente ia falando, ia desenvolvendo. E acabou que o No Ovo começou como uma brincadeira, era um grupo no Viber, que era aplicativo, que era tipo coisa, que a gente tinha lá do Não Salvo. E a galera começou a falar, pô, mas vocês são tão entrosados. Eu não participava tanto, mas o pessoal participava. Pô, vocês são tão entrosados que vocês podiam ter um podcast. Aí o Cid falou, vamos fazer um podcast. E o primeiro Não Ovo, o piloto, eu não participo, eu não tava. Mas aí a partir do primeiro eu já tava. E aí qual que era a ideia do Não Ovo? Contar histórias. A gente tinha como inspiração quem? O Nerdcast. O Nerdcast é... E assim, se não existisse o Nerdcast, não existiria nem vocês. Isso é Também fato. acho. É bom que todo cara que tá aqui hoje no YouTube fazendo podcast ao vivo tenha essa noção.
Vocês só existem porque lá atrás, aqueles 2 caras que hoje estão nas mãos da Magalu, Alô, Magazine Luiza. resolveram Compra publicar. nós também, Eles mano. são a influência. Eles são a influência, maior influência do Brasil, assim. Ah, mas o que o Monark tá fazendo, na verdade, pega o do Joe Rogan. Cara, beleza, mas aqui no Brasil, pro nosso cenário, começou lá atrás com esses caras. Então a gente tinha uma coisa muito do Nerdcast, que é aquela coisa de amigos, de histórias, contar as nossas experiências pessoais. Só que chegou num ponto que eu percebia que sempre que tinha uma surtada a mais, virava meme. Aí eu falei assim, bicho, eu vou despirocar nessa porra, cara. Eu vou ser o maluco. Eu vou ser o louco daqui. E aí que vem os bordões, o vamos zoar. O vamos zoar era um berro que eu dava. Vamos zoar, não sei o que, todo episódio e tal. E porque pra mim tudo era piada, tudo era zoeira, assim. Aí os caras até hoje falam assim, Luigi, era um personagem? Eu, cara, não sei, velho. Sabe, pra mim era um podcast de humor que a gente tinha como objetivo te entreter. Se durante aquela 1 hora você deu risada, se entreteu, ótimo. Não é pra você pegar aquilo e levar como um manual da vida. E isso foi uma coisa problemática quando o Não Ovo acabou. O Não Ovo era um podcast, ele tinha, sei lá, mais de 100 mil episódios, mais de 100 mil downloads por episódio, que é muita coisa. Caralho, é muita mano. coisa. Então tinha muita gente que adorava a gente. E essa galera, do dia pra noite, passou a odiar a gente. Por quê? Porque acabou de repente o Não Ovo. O fim do Não Ovo, ele foi um pouco melancólico. Porque a gente tava no auge. Eu lembro que o último episódio que a gente gravou é, pra mim, até hoje, o melhor episódio que a gente gravou, chama Porradaria Selvagem. Belo nome. Porradaria Selvagem, que eu conto umas histórias. Que assim, a gente começou. Não sei o que a gente começou a falar. E aí eu falei que tinha um programa do Discovery chamado Porradaria Selvagem. Aí os caras, mentira, eu falei, verdade. Que porra é essa de programa Porradaria Selvagem? Eu falei, cara, é um programa do Discovery que os americanos, os caras lá do Tennessee, eu vou inventar na hora. Os caras do Tennessee vai pro meio do mato pra lutar com urso, pra lutar com salmão. Aí quando. Aí eu falava assim, ó, quando o bicho é pequeno, tipo um gato, dá pra ir no mano a mano. Os caras, pô, que gato é pequeno no mano a mano, cara? Pô, mas é americano, pô, os caras é tudo louco. E aí virou uma lenda aquele. E aí, puta, tava todo mundo empolgado e tal. E aí acabou. E acabou de repente, não houve. E aí isso gerou um trauma. Ah, não sei se você quer falar, né? Não, eu posso falar assim, o Cid, ele teve que tomar uma decisão de CEO, de empresa, de dono de empresa. E talvez o gênio Cid de criação de conteúdo, de olhar para a internet, talvez não seja o gênio Cid de ter gerido talvez uma crise de RH, tá ligado? Porque qual é a questão? A gente era em 7 funcionários para um blog que já não gerava renda. As rendas vinham do Não Ovo, do canal no YouTube, que eu ajudava o Cid a roteirizar alguns vídeos, mas era o Cid, e da imagem do Cid. Então o Cid, pô, por que eu vou manter um escritório, vou manter funcionários, se eu posso reduzir os custos da empresa? Certo, Uhum. E aí ele chegou e fez uma proposta. Só que ele fez uma proposta pra gente que não era viável pra alguns, e talvez pra outros era e tal. Eu, na época, eu achei melhor eu sair, porque eu tava com muito medo, porque eu tinha minha filha, tinha medo, falei, cara, eu preciso ter algo fixo, porque eu não ia ter mais uma coisa fixa, sabe? Então ele fez. E assim, o Brian tem uma história pra contar, o Igor tem uma história pra contar, eu tenho uma história pra contar, o Guilherme Afonso, o Davi, que era o editor de vídeo, genial, aquele moleque, o Fred Fagundes, todo mundo ali era bom, mas todo mundo tem uma história com o Cid, assim, ele acertou com um por um. Comigo, o que eu tenho pra dizer pro Cid é que ele é o cara que eu devo tudo a ele hoje, sabe? Da hora. Teve uma rusga? Teve, claro. E teve um luto da minha parte pra caralho, sabe? Ficou tristaço. Só que eu não tive tempo de processar o luto. Eu fui processar o luto da saída do Não Ovo meses depois. Por que aconteceu? O Não Ovo saiu, falei, mano, eu já recebi na sequência uma proposta pra trabalhar numa startup. Os caras queriam um cara de conteúdo pra gerenciar uma equipe de marketing. Eu falei, eu vou. Era um cargo bom até, porra. E na sequência veio o meu divórcio. Então eu não tive tempo de processar, sabe? Então eu tava numa bad fodida por causa do divórcio, que a minha filha não ia mais ficar comigo, porra, perder a mulher que eu amo, caralho, eu tava preocupado com o divórcio. Cara, o divórcio, assim, ele criou uma cicatriz na minha vida fodida, assim, sabe? Me arregaçou mesmo, assim, me arregaçou. É que nem eu falo, assim, cara, como é que eu aguentei? Porque eu não tinha outra opção, eu tinha que aguentar, pela minha filha e pelas pessoas que gostavam de mim, mas a minha vontade era, sei lá, fechar tudo e, sei lá, se matar. E então não tive o tempo de viver o luto do Não Ovo. O luto do Não Ovo, eu fui viver depois que eu vivi o luto do divórcio. Que foi quando eu comecei a olhar assim e falava, caralho, o Não Ovo era muito foda, cara. Era muito foda. Tipo, a gente soltava um episódio na quinta-feira, cara, e tudo virava meme, cara. Sabe, assim,
os memes meus, assim, que a galera, vamos zoar, a bombinha, o mija pintão. A história do mija pintão. Porra, velho. O mês do pinto. Tinha o mês do junho era o mês do pinto, que eu estabeleci que o mês de junho era o mês do pinto, que era um mês que a gente só podia fazer episódio do novo relacionado a pinto. Ai, que da hora. Só podia falar de pinto, não podia falar de... Então era 4 episódios por ano só falando de pinto. Então a galera viajava. Só que daí acontece. Quando acabou, não teve um episódio de despedida, não teve... Só teve assim, o Cid foi lá, fez um comunicado, eu fiz um comunicado, tal. E aí, a galera que gostava muito de mim ficou do meu lado e ficou contra o Cid. Aí a galera que gostava muito do Cid ficou do lado do Cid e ficou contra eu. E que gostava muito do Igor ficou contra o Cid e ficou contra eu. Sabe? Clãs. Dividido, Clãs né? do Não Ovo. Compraram brigas. Clãs do Não Ovo. Então cada um abraçou o podcaster que mais gostava. A galera que gostava de mim, vou defender o Luigi. E o Cid é um cuzão, o Igor é um cuzão, o Braco é um cuzão. O cara que gostava do Brau, o Cid é um cuzão, o Luigi é um cuzão. E aí sim foi, cara. Então, mano, até hoje, velho, tem grupo no Facebook que a galera até brinca, né? As viúvas do Novo, que os caras me xingam lá até hoje, velho. Quando eles souberam que eu vim aqui, nossa, eles me xingam de lacrador, de cuzão, de petista, de fã do Boulos. É porque qual que é o problema? Fã do Boulos. Naquela época eu tinha um blog. Olha o xingamento. Eu tinha um blog chamado amigosdofórum.com.br, que eu escrevia textos. O Luigi, digamos assim, de verdade, tava naqueles textos, basicamente, assim, talvez. Porque eu mudo, eu me arrependo de um story que eu fiz, não vou me arrepender de um texto. Mas os caras conheciam só o Luigi do Não Ovo. Então, quando eles descobriram que... Daí eles falaram assim, porra, o Luigi saiu do Não Ovo, eu vou ouvir o Rebobinando. Ele deve ser surtado igual no Não Ovo. Só que no Rebobinando eram umas pautas um pouco mais sérias, né? Eu tinha ali um convidado, que eu tinha que desenvolver uma pauta, eu tinha que pesquisar. Então, porra, era um negócio mais trabalhado. E aí, quando esse cara que saía do Não Ovo, onde tinha o Luigi falando de chupar o próprio pau, e ia para um Rebobinando, que era um episódio sobre comunismo, esse cara tiltava e falava, mano, isso não é o mesmo Luigi. E aí tem uma quebra de expectativa. E o cara passava a me odiar. E ele passava a me odiar, ele passava a me xingar, ele passava a me perseguir. Porra, eu tive que ameaçar os caras de processo, pra ver se os caras paravam de falar, por exemplo, xingar. Os caras se juntavam numa comunidade de Facebook pra xingar a minha ex, tá ligado? Credo. Será que o Luigi é corno? Será que o fim do Não Ovo foi porque... os caras falaram que o fulano pegou a mulher do fulano, sabe? Eu tive que pegar um advogado, falei, mano, dá uma ameaça esses caras pra vocês. Para, me dá sossego, caralho. É só um podcast, acabou, tem que superar. E aí foi quando eu comecei a viver o luto. Aí você vive as várias fases do luto, a raiva, né, não sei o que, até que você absorve e tal. Hoje, cara, eu tenho uma nostalgia do caralho do Não Ovo, assim. É uma coisa, ano passado, o Cid me chamou pra gravar um Não Ovo. Porra, foi um sentimento muito bizarro, assim, porque você se sente dono da parada. Porque eu ajudei um pouco a construir, né? O Não Ovo foi uma ideia do Cid, o nome foi do Cid, mas eu ajudei a dar o tom do podcast. Então aquilo, quando eu voltei a gravar um Não Ovo depois de 2 anos, porra, foi um baque, assim, que eu acho que eu não tenho coragem de ouvir esse episódio, porque eu acho que eu nem consegui desenvolver as piadas, assim, que a galera talvez esperava, porque eu tava tão... Tipo, caralho, mano, eu tô de volta ao Não Ovo, porque era como se fosse um filho, sabe? Um divórcio, assim, mas... porque eu tinha um carinho com o Não Ovo, porque eu falava assim, cara, o que o cara espera de mim do Não Ovo? Às vezes os caras pegam um trecho do Não Ovo lá de 2006. Nossa, Luiz, você viu o que você falou aqui nesse episódio? Eu falei, mano, foda. Cara, o meu cuidado, o meu compromisso, quando eu gravava o Não Ovo, era te fazer dar risada do absurdo. É pra zoar o Lula? Nós vamos usar o Lula. É pra zoar o esquerdo macho, que tinha um clássico lá, o esquerdo macho. Ô, esquerdo macho, que eu sempre zoava. É pra zoar aí tinha o mega hétero, que é o contrário do esquerdo macho. Vamos zoar. É pra zoar o Bolsonaro. Eu falava assim, mano, eu vou te entregar a proposta. Cabe a você gostar ou não, mas é um episódio de podcast, não é pra você levar como manual da vida. Então eu me dedicava muito pra ser o Luigi que eles queriam que eu fosse. O Luigi espirocado, o Luigi louco, o Luigi maluco, que grita, que dá chute, e ria, tipo, risada, que ecoava, tá na porra toda. Mas a minha missão era fazer os caras se divertir. Eu queria que eles se divertissem. Da mesma forma que eu me divertia gravando tudo aquilo, sabe? E, pô, quando acabou foi um baque e tal. Mas, pô, eu troco ideia com o Cid até hoje, cara. A gente conversa, a gente tem umas piadas. Nossa, assim, eu fui na live dele mesmo semana passada. E, mano, tem um entrosamento ali. Ele é o meu o mestre Jedi, né? Eu sou tipo fui o Padawan dele, tá ligado? Ele é meu mestre Jedi, então eu tenho um respeito por ele muito grande. Eu tô aqui hoje por causa do Cid, cara. Porque se não fosse o Cid, lá naquele evento de internet que eu contei aqui no começo,
olhar pra mim e falar, caralho, esse caipira maluco, que ficou com a chave do bar pros caras ir descansar, ele tem futuro, cara. Se não fosse o Cid, onde eu ia estar hoje? Eu ia estar funcionário público. Aí você pode falar assim, pô, Luiz, mas você não tá reconhecendo o teu valor. Talvez você poderia lutar e conseguir. Não, mano. Eu reconheço o privilégio que eu tive do Cid um dia olhar pra mim e falar assim, vem trabalhar comigo. E eu reconheço isso. E por mais que teve rusgas ali, papapá, teve um... Eu nunca vou negar a importância do Cid na minha carreira, cara. Nunca. Não tem como, né, Não mano? tem como. Não tem como. Mas que da hora que ainda vocês continuam trocando ideia, você é grato pra caralho. E essa você falou desse negócio, a gente falou isso aqui outro dia, né? Tipo, capacidade você teria pra estar onde você tá. Só que sendo oportunidade é foda, mano. Cara, eu tive um empurrão muito forte. É a mesma coisa